A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos juntos a história e a geografia bíblica. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. E estamos dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler aqui em Romanos capítulo 4, verso 3, que diz assim: Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, Abraão creu em Deus e foi justificado em justiça, ou seja, pela fé. E é interessante essa questão de Abraão ter sido justificado pela fé, porque a lei veio bem depois de Abraão, lá com Moisés, no Egito, né? Então, quem assim é muito ainda apegado à lei, veja que a fé, ela vem antes da lei, em Abraão, e Paulo aqui, né, pelo Espírito Santo, ele afirma isso, né, que Abraão foi justificado pela fé. Professor Vinícius, graça e fé, né? Romanos fala muito sobre graça, fala muito sobre fé. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer essas duas palavras tão importantes? É importante sempre nos apegarmos à palavra, não é, em seu sentido profético. Aliás, graça e fé é um assunto que é muito falado, não é? Existem muitas abordagens sobre este assunto no cristianismo, de uma forma geral, em toda a sua estrada de 2000 anos, há muitos comentários sobre isso. Mas é importante nós entendermos o seguinte, que a graça é uma dispensação. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E qual é o resultado disso para o homem? A todos quantos creram ou receberam, quer dizer, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a graça, ela se inicia, ela é trazida como uma dispensação que põe fim, então, àquela dispensação velho testamentária, a dispensação da lei, e que, aliás, vai se encerrar com o último profeta do Velho Testamento, que é João Batista, afinal. Né? Então, inicia-se esse período. Então, há muitas referências dessa salvação que é espalhada. Né? Nós temos a referência da mulher cirofenícia, a mulher samaritana. Então, nós temos essa abertura. Né? A igreja, então, quando ela é instituída, nós temos essa universalidade da salvação, que não está restrita somente a judeus, mas a todos quantos recebem a Jesus. O Senhor Jesus, então, institui uma dispensação. Essa dispensação, ela tem um tempo para se cumprir, para se estabelecer, para ser mantida. E essa dispensação é até o arrebatamento da igreja. Ou seja, Deus deu o seu Filho. Essa é a graça que nós recebemos. Amém. Agora, dentro dessa dispensação que é a graça, quem recebe esta graça? Recebe através de um agente espiritual que leva o homem a ter um encontro com o Senhor Jesus e a reconhecer que recebeu um grande favor. Esse veículo é a fé. Então, a graça, ela foi estabelecida como uma dispensação. E o homem que tem um encontro com o Senhor foi por meio da fé. E essa fé agora vai dirigi-lo a depender todos os dias daquele que vai nutrir a nossa fé, caminhar com o Espírito Santo para que o homem se mantenha
debaixo dessa dispensação, que é a graça. Porque, afinal, quando o Senhor Jesus vier em glória para arrebatar os seus escolhidos, ele vai procurar essa fé na terra e vai, então, levar os seus escolhidos para a eternidade, encerrando, então, o período da graça. Isso precisa ficar muito claro, porque a graça não é uma desculpa para continuar a pecar. A fé não é um subterfúgio para o homem viver apenas em teimosias, em persistências. Então não podemos confundir graça e fé com sentimentos, com emoções humanas, com definições, às vezes até filosóficas, porque o que nós encontramos muito em alguns estatutos e convenções é uma definição bastante filosófica, um pouco metafísico. Então, é necessário compreender a graça e a fé por revelação do Espírito Santo. Então, esse tema, ele vai permear os 16 capítulos. E, aliás, Paulo vai doutrinar a igreja sobre isso, porque a intenção de Paulo, aliás, não era só ir até Roma, né? Vamos dizer aqui, relembrando que os judeus que haviam sido expulsos ali pelo governo de Cláudio foram expulsos de Roma e daquela leva sai Priscila e Áquila daquela região, o que ficou ali em Roma? Uma igreja gentílica. Aqueles judeus convertidos haviam sido expulsos. Então, maciçamente, havia uma igreja gentílica que precisava ser doutrinada e disse assim, o caminho na salvação é pela fé. Nós estamos debaixo de uma dispensação da graça, é dela que nós dependemos. E Paulo, então, ele quando escreve essa carta, ele diz assim, eu pretendo ir a Roma. Né? Eu vou a Jerusalém levar as ofertas que foram levantadas pelos macedônios, pelos acaios, mas depois eu vou para Roma. Aliás, a intenção de Paulo é ir até além, né? Ele vai registrar na carta a sua intenção de ir até a Espanha. E assim como o seu trabalho apostólico que acontece na primeira, segunda e na terceira viagem também, levantando homens de fé para cuidarem do rebanho. Então, Paulo trabalharia por essa ocidentalização, por esse avanço em territórios ocidentais, levando, então, a palavra do Senhor. Então, inicialmente, agora nós podemos entrar um pouco naqueles conteúdos, Então, Exatamente. passar aqui para o pastor Antônio Carlos, porque, então, se existe graça agora, é porque antes houve lei. E se agora existe fé, é porque houve obras, Então, vou passar aqui a palavra para o pastor Antônio Carlos. Exatamente. Citando dois pontos aqui, que o professor Vinícius citou e também o pastor Ian, que disse a questão da graça, da fé e da prática e de permanecer no pecado. Mas eu vou fazer uma pausazinha para a gente ir mais na ordem aqui. Inicialmente, Paulo fala que todos pecaram, até um texto notável que tem aí, na palavra, na carta aos Romanos, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, ele mostra o homem inexcusável diante de toda a criação, o universo insondável, o planeta Terra em condições habitáveis, o próprio corpo humano, o dom da vida, a explicação da vida. Quer dizer, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Então, Paulo começa dizendo isso e dizendo que ele é servo do Deus Altíssimo, a igreja para ele não tem parede, não é casa, a igreja são as pessoas que estão ligadas diretamente a Deus. E ele diz uma coisa importante também. Nós não estamos soltos no mundo para fazer o que queremos. Nós temos um Senhor. Nós temos um Deus que vai julgar o mundo. Então, olha a confiança de Paulo quando eles se dirigem a uma igreja que nunca esteve lá. Eu vou até vocês falar do nome do Senhor. Eu vou até vocês comunicar um dom espiritual. Mas vem cá, você nunca esteve aqui, nós nem te conhecemos. Não, mas eu sou servo do Deus Altíssimo, que é o Senhor da igreja. Eu sou embaixador, sou representante de Deus aqui.
Então, voltando, o homem hoje vive na sua lei de procedimentos, né? Cada país tem um procedimento, mas tem uma lei que é de Deus. Essa lei pode ser entendida no Velho Testamento, que está à base, como a lei escrita, ou pela fé, a lei de Deus escrita no nosso coração, na nossa mente, onde nós conhecemos pela ação do Espírito Santo. Mas então Deus vai julgar o homem. Nós não estamos livres como o mundo todo está. Cada um fazendo o que acha que é certo, cada um andando no seu próprio caminho. Só que tem uma coisa, que é o que Paulo dizia: Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar cada habitante que está na terra. Então nós somos devedores. Nós estamos sujeitos à lei de Deus. Por isso Paulo pregava o evangelho da salvação. Ele diz assim: o qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Ele vai falar da fé depois. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2,7. Repetindo, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, Deus vai julgar. Mas, depois Paulo se dirige, quando fala que o homem é inexcusável, ele se dirige também aos judeus, porque toda a base da palavra está lá em Israel. Porque foi com Israel que foi feito o acordo. Foi com Abraão, depois vamos entender melhor Abraão. Que Abraão, o sentido não é só questão de descendência física, não. Não é só questão de descendência física. Mas então depois Paulo se dirige aos judeus, porque foi com eles que Deus fez o primeiro concerto, foi eles que receberam o tabernáculo, foi eles que receberam a lei. As promessas vêm deles, mas aí Paulo se dirige exclusivamente aos judeus, também dizendo que eles também são inexcusáveis, com todo esse conjunto de bênçãos que eles receberam. E diz assim, agora estou lendo no 2,17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então aqui Paulo ele começa mostrando que o homem, pelas suas obras, não vai conseguir chegar a Deus. Ele não vai chegar a Deus. Então Deus, sabendo disso, ele criou o plano de salvação eterna através do seu Filho. O próprio Deus se fez homem e pagou o preço impagável por nós. E nós agora, pela fé, recebemos o galardão gratuito, ou a graça. Não é? Recebemos a salvação por este meio, tanto judeu como gentio. Todos nós recebemos pela fé. O apóstolo Paulo vai fazer algumas outras comparações. Eu quero saber se os irmãos querem falar alguma coisa aqui nesse ínterim. Eu tenho uma colocação aqui em Romanos 5, 1 e 2, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé
a esta graça. Então, nós estamos falando aqui de graça e fé. Né? Aqui ele diz que nós somos justificados pela fé. E pegando lá da carta também de Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós vemos assim que a fé, né, quando cremos, essa fé que vem de Deus, ela foi colocada nas nossas vidas. Entendemos aqui que o Espírito Santo, ele entrou nas nossas vidas. A fé, né, ela veio para perdoar os nossos pecados, para nos dar essa ligação com Deus. E aqui ele diz assim, que também temos entrada pela fé a esta graça. Então a fé, ela nos fez entrar na graça, que é esse mundo espiritual, que é todo esse plano de salvação de Deus para nossas vidas. E a graça, podemos dizer assim, podemos, materializando a graça, né? Podemos dizer que ela é um depósito muito grande, algo muito grande que nos dá acesso a todo tipo de bênçãos, seja para essa vida, seja para a eternidade. Então, quando entrou a fé na nossa vida, quando cremos, né, entrou o Espírito Santo, entramos num mundo espiritual, num local onde tem essa graça que ela é infinita e ela tem tudo que necessitamos para a nossa vida e para a vida eterna. Estamos falando de graça e fé, né? Amém. Cabe também lembrar aqui o texto que inaugurou o episódio, vai usar uma expressão também curiosa, que ele vai dizer assim: Abraão creu. Sim. E isso lhe foi imputado como justiça. Porque essa imputação, quer dizer, essa inserção é algo que não é próprio do homem. Deus foi quem inseriu essa operação que veio desde a sua eternidade na vida de Abraão. Ou seja, está falando de algo que não é próprio do homem sozinho, ou seja, não existe compatibilidade com obras. A graça, ela não vai ter compatibilidade com as obras da lei, por exemplo. Ou seja, essa fé que nós vamos reprisar aqui, estamos falando de Abraão. Nós temos um intervalo de 1.500 anos para entrar Moisés. Então, depois, mais 500 anos, nós temos Jesus. Quer dizer, 1.500 anos, nós temos Jesus. Então, é importante nós falarmos esse ponto, porque é bastante importante saber que a fé não é nossa. A fé é dada por Deus, ela é imputada. A natureza humana não é capaz de criar a sua própria fé, ela vem do alto. Então isso é bastante importante. E agora, ele creu, e isso foi imputado como justiça. Ou seja, enquanto alguns fazem para ter, a fé é diferente. Recebemos e por isso fazemos as obras do Espírito. Ou seja, essa fé, inclusive a palavra que é usada, né, aqui é a palavra pistis, que tem uma conotação, um significado totalmente diferente daquilo que está no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento vai sempre vincular a fé com a obediência, né? Com essa perseverança. A palavra emuná talvez seja aquela que mais se aproxime, né? No sentido de fé aqui. Agora, quando vem a palavra pistis, significa assim, ó, eu recebi, a partir de agora eu caminho nessa nova jornada da salvação. Mas ainda completando aquilo que eu falei, e já pegando isso que o professor Vinícius falou, olha só que interessante, né? Aqui diz que pela fé nós entramos na graça. Tem um termo que nós temos usado aí, que é a quinta medida, que as pessoas não gostam, né? Tem alguns que ficam meio até bravos, né? Que quando se fala em quinta medida,
Mas essa quinta medida, né, que é o mundo espiritual, que é a vida espiritual, que é aquilo que não é terreno, nós vemos que pela fé nós entramos na graça. Então, nesse projeto na dimensão de Deus. Na dimensão de Deus, nesse projeto espiritual de Deus, aí não conta mais o pecado, não conta mais as obras, não conta mais isso, porque é uma medida de Deus. Exatamente. Pela fé a gente entrou na graça. Isso. Então já não é contado, né, para essa vida, mas sim para a eternidade. Então a fé nos fez entrar, o Senhor nos perdoou e nos fez entrar na graça. Perfeitamente. Agora, vou entrando em Abraão, que fala dessas coisas aqui, porque Abraão creu em Deus, lhe foi imputado como justiça. Porque aquele que pratica as obras, ele passa a ter direitos por aquilo que ele fez. Então, o galardão é imputado àquele que faz as obras pelas obras que ele faz. Mas pela fé, a fé recebe aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Ou seja, é a dimensão de Deus aqui falada pelo pastor Ian. Deus, ele preparou um plano no qual nós temos a salvação sem praticar as obras, mas crendo naquele que assim fez em nosso favor. Por isso é anunciado o Evangelho. O Evangelho é para aquele que crê. Qual é o Evangelho eterno? Que Deus enviou seu Filho ao mundo e que ele morreu pelos nossos pecados. E nós que cremos nele, a justiça nos é imputada. Mas voltando a Abraão. O Senhor disse a Abraão que saísse da sua terra, da sua parentela, e que o abençoaria. Ele era um homem de muitas posses, tinha muitas coisas, vários empregados, só 318 estavam com ele lá, não é? 318. Então, ele largou tudo, o seu prestígio, o seu conhecimento, as pessoas, e foi para uma terra hostil, porque ele creu que Deus ia fazer aquilo que disse a ele que ia fazer. Mais tarde, ele com 100 anos, Sara, sua esposa, com 90, ele já idoso, ela idosa, estéril, já era estéril. Mesmo que não fosse, tinha passado do tempo que pudesse gerar. O Senhor disse que daria um filho e ele creu. E recebeu pela fé. Portanto, o galardão pela fé é imputado àquele que crê. Mas aquele que crê entra na dimensão de Deus aqui, como citado pelo pastor Ian. Aquele que crê, vem uma operação de Deus na vida dele para que ele seja transformado numa nova criatura. Se falou aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre Abraão aqui. Então, o Abraão, portanto, depois teve o episódio de Isaac, que o Senhor disse que ia descender dele uma multidão de nações. Ele só tinha um filho, Isaac. O Senhor mandou sacrificar Isaac. E ele creu que Deus era poderoso para fazer tudo, até para o ressuscitar, porque simbolicamente, figuradamente, ele ressuscitou, né? Que é um tipo do Senhor Jesus, né? Então, foi imputada justiça a ele. Então, Abraão, ele é o pai daqueles que andam nos seus passos, não é da descendência física, mas é nos passos da fé que andou Abraão. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Pode até nem ser da descendência física, porque aqui é contado o aspecto espiritual. Deus fez um milagre na vida de Abraão. Então o Senhor disse assim, em Isaac será chamada a minha descendência. Por que ele disse em Isaac será chamada a minha descendência? Porque Isaac nasceu por um milagre. E a obra de Deus realizada na nossa vida pelo milagre também da fé. Portanto, são filhos de Abraão aqueles que andam nas pisadas da fé de Abraão. Porque disse a palavra, por pai de muitas nações te colocarei. Outra coisa, ainda com relação a Abraão. Alguém é descendente, judeu descendente de Abraão, circuncidado ao 8º dia, e não guarda a lei,
porque nenhum homem será capaz de guardar a lei inteira. Então, se ele não guarda a lei, a circuncisão é imputada como incircuncisão no aspecto espiritual. E os gentios, que são incircuncisos, se eles têm prazer na lei de Deus e guardam a lei de Deus, ele é tido como filho de Abraão. Porque ele está andando na fé de Abraão. A sua incircuncisão é reputada como circuncisão, porque a verdadeira circuncisão não é aquela que é da carne, é aquela que é do coração. Portanto, somos justificados pela fé. Queria só acrescentar um aspecto aqui, que o professor Vinícius disse que agora estamos debaixo da graça. Quando falamos estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo de um milagre, de transformação de vida. No momento que nós cremos, o milagre acontece na nossa vida para transformação na nova criatura. Fomos batizados nas águas e com o Espírito Santo transformado em novo homem nascido em Deus. Bom, então se estamos debaixo da graça, nós podemos pecar à vontade? Não. O Senhor Jesus não é ministro do pecado. E a palavra diz que se nós estamos em Cristo, o pecado não terá poder sobre nós. O que nós estamos dizendo? Paulo fala a respeito disso aqui na carta aos Romanos. Ele diz que no momento que nós fomos batizados, nós crucificamos o velho homem para andar agora em novidade de vida na presença do Senhor. E se nós cremos nisso, a palavra diz, o pecado não terá poder sobre nós. Uma vez convertidos ao Senhor, estou dizendo aqui o que Paulo está falando na carta. Nós vamos andar agora na presença do Senhor. Vamos receber tentações? Vamos. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, nós vamos andar e caminhar na santidade com o Senhor. Então, essa é... Muito importante. Muito importante. Aí o apóstolo Paulo diz assim, o que está morto para o pecado, crucificado no batismo com o Senhor Jesus, transformado no novo homem, está justificado do pecado. Estamos mortos para o pecado. Vivemos agora em novidade de vida. Vivos para Cristo. Aí, aqui nós já estamos fazendo comentários lá do capítulo 6. Tem um verso aqui muito interessante, um dos versos notáveis também, que vou fazer questão de ler, que ele diz assim, 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, já estamos bem adiantados aqui. Tudo isso que o pastor Antônio Carlos falou, eu quero ainda ler algo que ele se referiu aqui, que está em Romanos 6:1, que é exatamente o que ele falou aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E no 2 diz assim, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, para aquelas pessoas aí que falam em hipergraça, né, que na graça pode todas as coisas, não é isso aí. Aqui, pelo contrário, né, o Senhor nos colocou na graça porque morremos para o pecado. Como é que nós vamos voltar para o pecado? Se nós estamos vivendo num mundo agora que não ama o pecado, que não deseja o pecado, né? Então, não é... Há uma interpretação muito errônea aí, esse pessoal da hipergraça. Mas nós vamos concluir esse episódio hoje aqui. Ainda temos muita coisa a falar, né, da carta de Paulo aos Romanos, mas ficamos por aqui hoje. A paz do Senhor, professor Vinícius. Bem, paz do Senhor a todos que nos assistem. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor a todos também. Paz do Senhor a todos.